disse, vamos soltar esse áudio, até porque é um pouquinho longo, né? O CNM avaliando, e aí no meio tem o áudio do VAR. Para quem não ouviu ainda áudios do VAR, né? Não se assustem, às vezes parece briga, mas não é. É porque é um que grita de um lado, do outro, o juiz, o assistente, né? E aí o CNM, que é o presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, analisa a situação. Não, eu achei que era de campo aí a parada. Não, o Hermes que pediu para ele parar. Ei, não! O braço na cara, se não vem! Você não vem, pô, tem certeza? Não! Amarelo, já tem! Sim, E a gente vê no áudio, quem comenta o braço vai na cara, ele já tem cartão amarelo, é o quarto árbitro, que comenta pro árbitro. Porque no começo do áudio, o árbitro fala nada. E aí o quarto árbitro, para tentar ajudar ele, lança uma informação pro árbitro, né? E aí vai dizer, então, foi o quarto árbitro que é o culpado eventual? Não, porque a decisão final é do árbitro. Ele é responsável pela informação e filtrar as informações que recebe, tá? Nós vemos que o jogador defensor do Bahia, ele joga mesmo o braço e não se deve jogar o braço dessa maneira. É real isso, é real. Ele não tem nenhuma necessidade de jogar esse braço. Uhum. É um risco que ele assume também, tá? Então eu já tenho um cartão amarelo, tá? E eu jogo esse braço contra o adversário, eu estou assumindo um risco, tá bom? Mas assim, na nossa análise em detalhes, esse braço que ele joga não tem força suficiente para lesionar o seu adversário, tá? Ele toca nos braços e, na nossa visão, foi um excesso, foi um exagero esse segundo cartão amarelo, né? E um outro detalhe, realmente o jogador, o Gabigol, quando ele joga e põe a mão na cara, isso é uma simulação, né? E nós estamos pedindo para que os árbitros não caiam nessa simulação. A rodada passada, nós tivemos uma ou duas ações assim, onde os árbitros também erraram em função da reação do jogador. E nós estamos trabalhando o árbitro para que ele não erre dessa maneira, para que ele tenha elementos claros e fortes o suficiente para expulsar um jogador. Porque uma expulsão mexe muito com o jogo. O áudio, né, do Wilson CNM, que é o presidente da comissão de arbitragem. Antes dele começar a falar, não sei se vocês conseguiram ouvir, vou até pedir para você colocar novamente, Fabinho, só aquele iniciozinho, que é meio que essa gritaria, que o quarto árbitro alerta, né, de forma equivocada, ao árbitro da partida, que teria havido o contato no rosto, né? Vamos ouvir novamente. Não, eu achei que era de campo aí a parada. Não, o Hermes que pediu para ele parar. Ei, não! O braço na cara, se não vem! Você não vem, pô, tem certeza? Não! Amarelo, já tem! Sim, E a gente... Esse trecho em que ele repete duas vezes, braço na cara. O assistente é o baiano, né? É o quarto árbitro que avisou, na verdade. Isso. Foi o Emerson Ricardo, ele que é da Federação Baiana, inclusive. O Emerson Ricardo, que é um velho conhecido já do futebol da Bahia, né? É aquela coisa. O CNM fala sobre isso e aí eu vou corroborar. Quem decide é o árbitro, né? O quarto árbitro viu de longe e achou que a mão tinha batido no rosto. Alerta ao árbitro que estava perto do lance. E aí caiu na do quarto árbitro. Mas ele tinha o poder de falar, não, vou manter o que eu tinha pensado inicialmente, que não foi nada. Enfim, erros de arbitragem que se repetem ano após ano. Nesse lance, não cabia o auxílio do VAR, tá, gente? Para quem... porque não foi lá olhar, pela regra, não entra o VAR aí. E é aquela coisa, né? O Canu esticou o braço de forma imprudente também, não vamos dizer que ele tinha acabado de tomar um cartão, então o jogador tem que ter também essa malandragem, né? Caiu na pilha do Gabigol, mas óbvio que não bateu no rosto, a imagem é claríssima, houve toda aquela simulação, todo aquele teatro,
e que o próprio presidente da comissão fala, né, que os árbitros são alertados a não caírem nesse tipo de simulação, mas aí caiu e caiu feito um patinho, né? Vamos nessa, 98729-5248, o Pipo fala aqui, ó, Emerson Ricardo, árbitro baiano, que absurdo esse áudio. Já está dizendo que é porque o cara é Vitória. Pronto, lá vem vocês. 98729-5248. E, inclusive, o Vitória também foi prejudicado nessa última rodada. Teve pênalti para o Vitória que não foi marcado. Quem está na linha? Boa noite, Juliana Guimarães. Aqui é Renato de Pau da Lima. Hoje em dia, infelizmente, o futebol brasileiro está entregue na mão de caloteiros, na mão de ladrões, mafiosos, que eu vou te contar, que vergonha. Um juiz de futebol, que eu sabe, o juiz de futebol, ele tem que estar ali, tem que estar neutro, não torcer nem para um lado nem para o outro, marcar o correto, o que tem que marcar, quando for. Não existe aquilo ali não, gente. Rapaz, que misericórdia, ninguém está aqui lamentando nada, não. Nós estamos falando da realidade, e não foi a primeira vez que ele errou, não. São 3 vezes na mesma semana, praticamente, o mesmo erro. Será que a CBF não vê isso, não? Também a CBF lá com um bocado de mão de gato, né? Uma mão de gato, com essas manipulações aí, então, para mim, esse juiz aí deveria ser investigado, sim. Só que, né, como é Flamengo, a CBF encobre tudo. Boa noite. Boa noite, mão de gato, rapaz. Lembrei de meu pai falava muito isso. Ô, saudade, viu? Mas é isso, né? Eu entendo toda essa revolta que o torcedor fica. Os erros aconteceram, né, gente? Estão aí evidentes para quem conhece o mínimo de futebol, ver que o árbitro errou naquela falta invertida do Rezende, o pênalti que não deu no Biel, né? Esse lance de mão bateu em rosto ou não e acabou expulsando o Canu, mas a gente também, né, não deixa de lembrar dos erros do próprio Bahia e ter que superar isso, né? Tem que superar porque tá aí, acontece para vários clubes. Não vou entrar nessa de porque foi o Bahia, tal, porque a gente se apequena muito com isso, né? E que o Bahia mostre a sua força em campo, como fez contra o próprio Flamengo, com 2 jogadores a menos, né? É isso que a gente quer. 98729-5248. Boa tarde, Ju. Boa tarde, a galera ligada na audiência. O de se espantar é que o quarto árbitro, Gabigol, está de costas para ele e de frente para o árbitro. O árbitro vê o lance mais próximo, tem a visão melhor do que a do quarto árbitro, e o quarto árbitro alerta para o tapa no rosto e ele volta atrás da decisão, sendo que ele estava de frente para o lance e o quarto árbitro de costas para o lance. É realmente muito complicada essa situação, viu? Realmente. Meu amigo Thiago Mitra do Bagunça Podcast, Ju Renato Paiva deu graças a Deus do juiz errar, porque tirou o foco do péssimo trabalho que ele fez, botou todo no árbitro, o Bahia continua com a zaga, com a linha muito alta, tomando vários gols. Ontem a gente comentou muito isso aqui, né? Que uma coisa, e eu acabei de falar, uma coisa não anula a outra, e o torcedor precisa ter essa consciência, não foi só pelo árbitro que o Bahia perdeu o jogo, o Bahia entrou de uma forma muito aberta, por conta das escolhas do técnico Renato Paiva, né? Esse meio de campo que ele escala, com Tassiano e Iago, e ainda tira o David Duarte, que estava mais entrosado ali atrás, não funciona. Não funciona. Contra o Santos, me perguntaram, e aí, o que você acha que ele... Sabe Deus o que ele pode fazer, amigo. Sabe Deus o que ele pode fazer nesse jogo de amanhã. Eu espero, de fato, que ele coloque o que tem de melhor, que ele tem de melhor à disposição, que ele faça isso e sem invenções, porque o Bahia precisa de um resultado bom nessa partida para administrar no jogo de volta aqui na Arena Fonte Nova, sem aquele desespero de ter que ir para cima de qualquer forma. Você consegue aqui refazer um projeto, refazer um radiador e colocar o sistema de manutenção de refrigeração do equipamento
em dia. Em Salvador não tem outro concorrente, então Ideal Radiador, pra mim aqui, já tá na via. Ideal eu recomendo.